Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar as fórmulas mais usadas no Excel. Então vem aqui para a tela e veja o seguinte, ó. Primeiro de tudo, eu vou te mostrar a fórmula SI. Então, eu tenho uma planilha com código, com produto, a quantidade vendida e aqui nessa última coluna eu tenho o resultado, se a meta foi ou não alcançada. E qual que é o critério disso? É essa aqui, ó, a meta de venda é no mínimo 60 itens de cada produto. Então vem aqui para a tela que você vai entender exatamente isso daqui. Olha só, esse primeiro código aqui, ó, o 1267, é uma fruta e a quantidade vendida foi 59. Se a quantidade vendida foi 59 e a nossa meta é 60, a meta não foi alcançada. Se eu colocar 60 aqui, veja que automaticamente a célula foi alterada para meta alcançada. Se eu colocar 65, continua a meta alcançada. Se eu colocar 10, a meta não alcançada. E assim é automaticamente para todas as outras células dos outros produtos. E tem um detalhe muito importante que eu vou te falar aqui que você tem que fazer, então presta atenção. Eu vou apagar aqui, vamos fazer isso aqui do zero. Então eu vou digitar a fórmula aqui e aí eu abro ela novamente depois para te explicar o passo a passo de como eu fiz. Olha só, igual se, vou abrir parênteses, se esse resultado aqui for maior ou igual a essa meta, então meta alcançada. Caso contrário, não alcançada. Fecho aspas duplas, fecho parênteses e pressiono Enter. Olha só, ele trouxe aqui para mim não alcançada. Por quê? A quantidade vendida aqui do lado foi 10. A minha meta mínima é 60 itens. Se eu colocar 60, ele vai dar meta alcançada. Então eu vou apagar aqui e te explicar do zero como que eu fiz. Então eu faço o seguinte, ó, igual se, abro parênteses, se o que? Se esse valor aqui, ó, essa quantidade vendida for maior, ó, sinal de maior, ou igual, coloco igual, do que a minha meta de venda que está ali, ó, que é 60, então eu vou clicar no 60. Então olha só o início da fórmula. Se essa quantidade vendida for maior ou igual à meta de venda, e aí agora eu vou digitar ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula eu posso entender como a palavra então. Por quê? Se a quantidade vendida for maior ou igual à meta de venda, então, veja, eu coloquei o ponto e vírgula e falei então. Então, abro aspas e coloco a palavra que eu quero que retorne. Vou colocar meta alcançada. Fecho aspas duplas. E agora eu vou colocar ponto e vírgula para que ele retorne a palavra que eu quero, caso a meta não seja alcançada. Então vamos voltar na fórmula, ó. Se a quantidade vendida for maior ou igual à meta, então, esse ponto e vírgula significa então, meta alcançada. Caso contrário, ou seja, veja que o segundo ponto e vírgula que eu coloquei, eu entendi como caso contrário. Caso contrário, abro aspas duplas, não alcançada. Fecho aspas duplas e fecho parênteses para terminar a fórmula. Vou pressionar Enter e veja que ele colocou meta alcançada. Então se eu digitar aqui, ó, 40, meta não alcançada. Se eu digitar 60, que é o mínimo, meta alcançada. Então de 60 para cima a meta foi alcançada. Mas presta atenção, eu não posso simplesmente puxar essa fórmula aqui para baixo. Porque, ó, veja que ele vai dar tudo meta alcançada. Por exemplo, 45 aqui embaixo era para estar não alcançado. E por que que isso acontece? Ó, eu vou clicar duas vezes aqui, veja que ele está buscando a referência da meta lá na célula de baixo ali do 60, que está em branco. Então como que eu faço? Ó, vou apagar aqui. E sempre que eu tiver uma referência fixa, então eu preciso trancar essa célula. Como que eu faço? Eu vou clicar aqui, onde eu digitei a fórmula, vou pressionar F2 para abrir essa fórmula e vou trancar aquela célula. Veja que ali dentro da fórmula está na cor vermelho. Lá na célula também está vermelhinho, ó.
Então eu já identifico por aí aonde que essa célula se encontra ali. Então eu tenho que travar, eu vou clicar do lado da letra ali e pressionar F4. Veja que ele colocou um cifrão do lado da letra. Então eu pressiono Enter e aí ele travou essa célula. Agora eu posso puxar para baixo e veja que a fórmula vai estar correta. Ó. Não alcançado porque foi 45 vendas. Não alcançado porque foi 54, 12 aqui não alcançado também. Dessa forma está correto. E aí você pode fazer uma formatação condicional aqui para colorir de vermelho, por exemplo, o que não foi alcançado. Se você quer aprender formatação condicional, está aparecendo um card aqui em cima para você conhecer. Mas assiste esse vídeo até o final, vamos para as próximas fórmulas mais usadas no Excel. Depois você volta e assiste a formatação condicional caso você queira. Olha só, vamos fazer o PROC-V agora. Tem um exemplo aqui, ó, de número de matrícula, o nome e o setor em que esse funcionário se encontra. Então o que eu quero? Quando eu digitar o número da matrícula aqui nessa célula, eu quero que retorne o nome desse funcionário. Então vou digitar 42, por exemplo, ó, e retornou Matheus. Veja que lá na planilha o 42 é o Matheus. Vamos digitar o número de matrícula 85, vai ter que retornar o João. Então, ó, 85 retornou o João. Vamos fazer aqui então, vou apagar isso aqui, e aí o PROC-V é o seguinte. Suponha que você queira analisar o número de matrícula, você quer digitar o número da matrícula aqui e retornar o nome aqui embaixo. Então você clica aqui no nome e digita igual PROC-V, abre parênteses, e ele vai pedir o valor procurado. O que você está procurando? O número da matrícula. E você vai digitar esse número da matrícula nessa célula aqui de cima. Então você clica na célula de cima, que é o valor procurado, ponto e vírgula, e ele vai pedir agora a matriz tabela. A matriz tabela, basta você selecionar tudo isso daqui, que é onde a fórmula vai fazer a pesquisa do valor que você quer. Ponto e vírgula agora, número, índice, coluna. Aonde que está a informação que você quer que retorne? Em qual coluna se encontra? Número, índice, coluna. Na coluna 2, ó. Coluna 1 da nossa matriz é o número da matrícula. A coluna 2 tem o nome que nós queremos retornar. Então eu vou colocar 2, ponto e vírgula, e eu coloco 0 para que essa fórmula retorne exatamente o resultado que eu quero. Vou fechar parênteses e pressionar Enter. Deu não disponível porque eu não digitei nenhum número de matrícula. Eu vou digitar o 25 aqui, ó. Veja que ele retornou o Roberto. Digitar 61, Ana Flávia. 85, o João. 30, Camila, e assim por diante. Vamos fazer de novo aqui para você entender. Vamos supor que eu quero retornar então o setor referente ao número de matrícula. Então posso fazer, ó, igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado é o que? É o número da, procurar o número da matrícula, ponto e vírgula, em qual matriz tabela? Aqui, ó, nessa tabela aqui que o Excel vai procurar para mim. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Aqui que está a lógica do PROC-V. Presta atenção. Eu quero retornar o setor. Então ele está pedindo número, índice, coluna. Em qual coluna que o setor se encontra naquela matriz tabela? Na terceira coluna. Número da matrícula na primeira coluna, o nome na segunda e o setor está aqui na terceira coluna. Então eu vou digitar 3, ponto e vírgula, e o 0 para ele retornar exatamente o resultado que eu quero. Vou fechar parênteses para terminar a fórmula e pressionar Enter. Agora eu vou digitar o número 25 da matrícula, retornou o setor comercial. Lá na tabela, o número da matrícula 25 é o Roberto e é do setor comercial. Se eu digitar os outros, ele vai retornando, olha só, automaticamente para mim. E aí você pode perguntar, não dá para retornar o nome do Roberto juntamente com o setor usando o PROC-V? Também dá, mas aí eu preciso te explicar mais a fundo, e nesse vídeo aqui, ó, que está aparecendo em cima, eu te explico passo a passo o PROC-V avançado para você entender. Mas presta atenção, vamos para a próxima fórmula aqui, e antes disso,
Lembrando que se você quiser dominar o Excel, o link do curso está aqui embaixo do vídeo. Olha só, a fórmula soma-se agora. Uma fórmula muito utilizada que você com certeza vai precisar no seu dia a dia. Eu tenho aqui uma tabela com vendedor, região e vendas. Eu quero digitar o nome da região lá em cima e eu quero que ele retorne o total, quantas vendas foram feitas nessa região. Para isso é o seguinte, ó, igual soma-se, abro parênteses, ele pede qual que é o intervalo que eu quero. O intervalo que eu quero se refere à região onde eu quero pesquisar. Então vou selecionar toda a coluna ali da região, ponto e vírgula, o critério. Qual que é o critério que eu quero avaliar? A região que eu digitar aqui em cima, ó. Então vou clicar na célula Nordeste ali, ponto e vírgula, e o que eu quero somar quando eu digitar a região ali em cima? Eu quero somar as vendas. Então vou selecionar lá na matriz tabela toda a coluna de vendas. Vou fechar parênteses e pressionar Enter. Veja que a região Nordeste teve 17 vendas. Vamos ver aqui rapidinho na matriz, ó, Nordeste, ou seja, teve duas identificações da região Nordeste aqui, uma de 11 vendas e a outra de 6 vendas. Se eu digitar aqui, por exemplo, Sul, a região Sul teve 29 vendas. Eu te aconselho a voltar o vídeo e assistindo novamente com calma e vai treinando aí nas suas planilhas também aí no seu Excel, tá ok? Não tenha pressa de aprender isso aqui. O importante é você entender a lógica de cada forma. Então vamos aqui para a última e mais importante, uma das mais importantes que você precisa conhecer no Excel. Olha só, é a fórmula conte-se. Eu tenho então aqui vendedor, região e vendas. É a mesma planilha, mas a fórmula aqui é diferente para você entender. Então eu quero digitar aqui do lado o nome do vendedor e eu quero que ele retorne quantas vendas esse vendedor fez nesse intervalo aqui. Então eu vou apagar a fórmula, vou digitar aqui nessa célula de total de vendas, igual conte, ponto se, não pode esquecer do ponto, vou abrir parênteses e ele vai pedir um intervalo para mim. Qual que é o intervalo que eu quero contar? Eu quero contar o Carlos que está aqui, ó. Eu quero digitar aqui em cima nessa célula o nome do vendedor e eu quero que ele conte quantas vezes contém esse nome lá na matriz. Então, igual conte ponto se, abrir parênteses, intervalo. Eu quero que ele conte aqui, ó, onde tem a coluna de todos os nomes. Ele vai contar quantas vezes o nome Carlos contém naquela coluna. Então, selecionei a coluna, ponto e vírgula e o critério. Qual nome que eu quero contar nessa coluna que eu selecionei? O Carlos. Então, eu vou clicar aqui em cima, ó, no Carlos e vou fechar parênteses. Pressiono Enter, veja que o total de vendas do Carlos foi apenas uma, porque tem apenas um registro do Carlos aqui nessa coluna, ó. Vou até pintar a célula para você ver. O Carlos aparece somente uma vez aqui nessa coluna, ou seja, ele fez somente uma venda. Vou digitar Ana, vou digitar agora Douglas. Veja que o Douglas tem duas vendas. Olha lá na tabela, ó, Douglas e Douglas. Ele aparece duas vezes naquela coluna. Vou digitar mais um aqui, ó. Vou digitar o Pedro. O Pedro já tem 3 vendas, ou seja, ele aparece 3 vezes ali naquela planilha. Olha só, Pedro 3 vezes. Dá uma olhada aqui no canal, tem bastante vídeo, bastante dica para você sair do zero, aprender aí bastante. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like para me ajudar, para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.